Fala, galerinha de Sergipe, tudo beleza? Vamos começar mais um vídeo de português com questões da banca Amiga Pública do teu concurso de Nossa Senhora da Glória aí de Sergipe. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Wilka Paiva e seja bem-vindo ao nosso canal Foco no Concurso. Vamos nessa, sexta questão. Tá aqui, ó. Quanto ao acento grave de crase, eu já até marquei. Todas as afirmações estão corretas, exceto o exceto você vem aqui, ó, grifa, circula, faz o que você quiser para chamar a tua atenção. Ele quer errada, tá? E o assunto aqui é crase. Vamos nessa. A. Obedecer às leis de trânsito. Tá correto. Por quê? Porque quem obedece, obedece a alguma coisa. As leis de trânsito, você pode sim usar o artigo. Então, você vai fazer obedece a mais o a vai dar crase, certo? Só que aqui não é só a mais a. Para ter crase aqui, você tem que botar o s. Obedece às leis. Então, tá certinho. B. Foi até a praia ontem pela manhã. Quem vai a algum lugar. Então aqui também você põe um a. Quem vai à praia, e a praia também exige, né? Porque você não vai falar praia bonita, você vai falar a praia bonita. A praia é bonita. Então aqui também exige o a, certo? Então quem vai à praia volta, outro macetezinho. Quem vai à praia volta da praia. Tá? Quem vai a volta da, crase a. Beleza? Agora, quem vai a volta de, crase pra quê? Tudo bem? Você já deve ter ouvido isso aí. Então, é isso. Aqui também tá certo, tá? E também, aqui tem um caso de uma crase facultativa, tá? Porque é depois de até. Então, você pode ou não usar essa crase aqui. Esse acento, sinal indicativo aqui de crase, certo? C. O casamento foi feito, uma locução, às pressas, certo? O casamento foi feito às pressas. Aqui não é o casamento foi a algum lugar ou voltou de algum lugar. Essas pressas aqui é uma expressão adverbial de modo, como o casamento foi feito às pressas. Tudo beleza? Isso aqui é uma crase obrigatória, um acento obrigatório, porque é uma expressão adverbial de modo. Tudo certinho? Aqui, a D. A D é o nosso gabarito, tá? Porque ela tá errada. Vamos pra E, depois eu explico a D. Chegou à casa dos pais no dia seguinte. Quem chega a algum lugar, certo? Chegou a mais o a. Ninguém vai falar casa dos pais no dia seguinte. Você vai falar a casa dos pais no dia seguinte. Certinho? Então, chegou a mais o a de a casa, o acento indicativo de crase. Chegou à casa dos pais no dia seguinte. A D tá errada porque assistimos a manifestações públicas. Quem assiste tá certo, assiste a alguma coisa. Mas aqui até poderia ter crase se isso aqui tivesse no plural, ó. Assistimos às manifestações públicas. Certo? Mas aqui você também pode falar sem. Manifestações públicas. O erro aqui, na verdade, é porque o acento está indicando aqui apenas... Isso aqui é uma preposição, não é um artigo. Artigo seria se ele tivesse acompanhado aqui no plural, ó. Se fosse assistimos às manifestações, o acento grave de crase seria correto. Como faltou o S, nunca vai ter um acento indicativo de crase, o acento grave aqui, antes de palavras no plural, como tá aqui. Se você vê na prova, isso aqui no singular com a crase,
como acento grave. Como a palavra é seguida no plural, tá errado. Ou então no palavra no masculino também tá errado. Beleza? Então vamos seguir. 7. O vocábulo ser presente no verso do poema tem a função sintática de... Eu não trouxe o vocábulo aqui, a gente vai voltar lá pro nosso... Vamos procurar ele aqui, ó. Ele tá aqui, o vocábulo ser no 7º verso. Certinho? Tá aqui, ó. É esse vocábulo aqui. Deu marca texto. É isso aqui, ó. Tá aqui. 7º verso. O que é verso de um poema? Cada linha escrita. Então, aqui, 1 verso, 2 versos, 3 versos, 4 versos, 5 versos, 6 versos, 7º verso. Indica o quê? Esse C tá indicando o quê? Você indica várias coisas, mas o nosso caso aqui, ó, se a namorada respondesse pela mesma pedra, era uma glória. Se a namorada respondesse, você concorda comigo que aqui você poderia colocar, caso a namorada respondesse pela mesma pedra, era uma glória? Você concorda comigo? Que aqui cabe o caso. Se aqui cabe o caso... Você sempre desconfia em início de frase. No caso aqui é o verso, mas em início de frase você sempre desconfia desse se como uma condicional, tá bom? Então o caso aqui é uma condicional, certo? Então vamos voltar lá. Condicional. Então a nossa alternativa correta é o quê? Letra E. É uma oração subordinada adverbial condicional. Aquele se caso ela respondesse, seria, se ela respondesse, né? Esse se você pode substituir por caso ela respondesse. Ele é uma oração, ele introduz, né, uma oração subordinada adverbial. Então ali, adverbial condicional. Ele ali é uma conjunção condicional. Certo? Então não é causal, não é explicativa. A explicativa tem duas, não é. Não é coordenada, é uma oração subordinada, aquilo ali. Tá? Aqui também coordenada, conclusiva também não é. Você vai por eliminação. Sempre que você vir um se, e você puder substituir por caso, geralmente início de frase, ele vai ser condicional. Tá? Agora, não esqueça que ele também pode ser partícula passivadora, certinho? E também uma conjunção, um índice de indeterminação do sujeito. Tá? Esse se aí são várias coisas. Se você tem muita dúvida sobre isso, procura aí no YouTube, empregos do se. Próximo. Assinale a alternativa que apresenta o uso do pronome oblíquo incorreto. Aqui é a mesma coisa. Viu incorreto, exceto ou não, você vem aqui, ó, e grifa. Beleza? Então, vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta o uso incorreto do pronome oblíquo. Vamos começar de baixo para cima. Eu gosto de fazer prova procurando logo o erro. Assim, eu bato logo o olho em tudo e vou no erro. Se eu não encontrar, aí é que eu vou ficar analisando com mais calma. Vamos lá. Esta ideia me foi surgindo para minha salvação. Aqui. Esta ideia me foi surgindo para minha salvação. Aqui tá correto. Tá? Tá tudo corretinho aqui. Vamos para D. Não se aceitarão faturas vencidas. C. Vamos marcar tudo aqui.
Me. Tem esse aqui também. E esse aqui. Bom, esta ideia me foi surgindo para a minha salvação. O que foi? Você pergunta aqui pro verbo, o que foi surgindo? Esta ideia. Então, esta ideia é o sujeito, tá? Aqui é o sujeito. Se ele é o sujeito, esse me, ele pode vir como próclise ou ele pode vir como mesóclise. Pode vir aqui depois do verbo. Tudo bem? Mesóclise não, gente. Mesóclise é no meio. Ênclise, tá? Esta ideia me foi surgindo ou esta ideia foi surgindo-me para a minha salvação, tá? Não é uma exigência que ele esteja aqui, mas está correto. É facultativo. Quando vem o sujeito explícito, é facultativo, tá bom? D. Não se aceitarão faturas vencidas. Aqui já é um outro caso. Aqui não é facultativo, aqui é obrigatório a próclise, que é o pronome antes do verbo. O verbo tá aqui, ó. Verbo. Aí a próclise, esse advérbio de negação aqui não, ele atrai o ser. Tudo bem? Ele atrai o ser. Sempre que tiver uma palavra negativa, ele atrai o ser. O pronome oblíquo. C. Vai acompanhar-me até o supermercado. Também tá correto, porque o verbo aqui termina no infinitivo. Esse me, tanto ele pode vir aqui como ênclise, ou ele poderia ter vindo aqui. Vai me acompanhar até o supermercado ou vai acompanhar-me até o supermercado. Quando você tem um verbo no infinitivo, ele aceita das duas formas. B. Virou-se, olhando-se demoradamente nos olhos. Aqui é início de frase. Jamais você vai começar com uma próclise, tá? Então, virou-se, tá certinho, é uma ênclise. Aqui também tá começando, porque olha a vírgula aqui. Então, um início aqui de uma oração, jamais ele pode começar com o pronome oblíquo, beleza? Então, por eliminação aqui, ó, nossa alternativa é a letra A. Em se tratando de computador, sou muito bom no assunto. Muita gente acha que isso aqui tá errado porque terminou em particípio aqui, ó, gerúndio, né? NDO. Mas não é. Só não pode haver ênclise em particípios terminados em ado, edo ou ido, certo? Então, aqui no caso, ele, quando vier essa nomenclatura, essa estrutura aqui, em tratando-se, tá errado. É em se tratando, tá? Sempre, sempre, sempre é em se tratando. Quando você encontrar essa formação aqui, você já bate o olho e tá errado. Em se tratando. Beleza? Então é isso, galera, sobre o pronome oblíquo. Tudo bem? Espero mesmo que você tenha entendido. Deixa aí logo o teu joinha, qualquer coisa deixa o comentário, certinho? Vamos lá. Ela queria incorreta é a letra A. 9. Assinale a alternativa que apresenta a oração em que o valor semântico do que, você marca tudo. Destacado é uma conjunção, aqui ó, conjunção integrante. Eu acho que a gente já falou disso no outro vídeo. Lembra a conjunção integrante? Quando a gente pode substituir o ser por isso, lembra? E isso acontece sempre que o ser vier depois de um verbo, tá? Então, vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta a oração em que o valor semântico do que destacado é uma conjunção integrante. Então, vamos marcar o que aqui, vamos destacar o que aqui, vamos destacar o que aqui, vamos destacar aqui, cadê? E aqui. Vamos lá. Assiste a programa de TV que
tiram dúvidas sobre sexo. Essa questão ela vai querer te enrolar com a questão do pronome relativo e a conjunção integrante. Então vamos lá. Assiste a programa de TV. Aqui você não pode substituir por o qual. Concorda comigo? Assiste a programa de TV. O qual. Gente, é horrível escrever com mouse. Tenho fé que eu ainda compro aquela telinha com a caneta. Assista a programa de TV. O programa é feminino, né? A qual tiram dúvidas sobre sexo. Então, a qual programas de TV. A programa de TV. Aqui você vem, programa. É isso aqui. Programa de TV tiram dúvidas. Aí você substitui. Programa de TV tiram dúvidas sobre sexo. Tá? Não é a programa não, tá? É o mesmo, é o qual. O qual tiram dúvidas. Esse aqui é uma preposição, tá? É daqui, ó. Assiste a alguma coisa. Assiste a programa de TV. Bom, enfim. É um pronome relativo. B. A B eu vou deixar... Vamos fazer a B. Ele quer dizer que tanta teoria não se traduz necessariamente numa prática mais cuidadosa. Lembrando a você que este vídeo que você está assistindo agora, ele é apenas com dicas, tá bom? Não é uma aula completa, até porque eu não sou professora, tá bom? São algumas dicas. Então, ele quer dizer, olha aqui o que e olha aqui o verbo. Ele quer dizer isso. Ele quer dizer o quê? Ele quer dizer isso. Isso é isso tudo aqui, ó. Ele quer dizer o quê? Que tanta teoria não se traduz necessariamente numa... Achamos aqui a nossa conjunção integrante. Pode ser substituída por isso? Vem antes, depois do verbo, é uma conjunção integrante, tá bom? Então, aqui vai ser uma... esquece aqui. Vai ser uma oração... Gente, que horror escrever. Oração subordinada subjetiva ou aqui vai ser objetiva direta, tá? Porque quem diz alguma coisa, diz o que? Isso, beleza? C. Tem à disposição vários sites da internet, a qual respondem perguntas. Internet respondem perguntas relativas ao tema, tá? Pronome relativo. Gente, promoção gratuita do Super Gás Brás, passando aqui em frente da minha casa. Tá? Relevem isso aí. D. Há uma notícia ruim que é dada pelo psiquiatra paulista Jairo Bauer. Tá? Há uma notícia ruim, a qual a notícia é dada pela... Aí você pode substituir. Notícia ruim é dada pelo psiquiatra. Tá? Também pronome relativo. Tá com vírgula aqui, porque uma oração introduz uma oração explicativa, certo? Aqui já é o pronome relativo já forma uma oração subordinada, adjetiva, explicativa com vírgula ou restritiva sem vírgula, tá? E o jovem que entende do assunto sabe se proteger contra as doenças. Deve ser. O jovem que entende. O jovem o qual entende. Ó, pronome relativo. Sempre você faz isso. Quando ele vier te pedindo ou pronome relativo ou conjunção integrante, normalmente ele faz esse jogo, tá? Então, sempre que vier um verbo e depois vier o que ou se, e você colocar isso, puder substituir por isso, é uma conjunção integrante, tá? Porque o pronome relativo, ele sempre vem depois de um substantivo, tá? Ele jamais vai substituir um verbo, certo? Próximo. Ó, isso, botei aqui direitinho. 10. Na oração, há uma notícia ótima no campo do comportamento. O verbo haver
não altera o sentido da concordância em. Então tá aqui o verbo haver, esse verbo haver, onde ele não altera o sentido da concordância. Não altera o sentido da concordância. Sabemos todos que haver aqui está no sentido de existir. Olha só, existe uma notícia ótima no campo do comportamento. Não está no sentido de existir? Tá sim. Então, ele tem que ser substituído por existe, certo? Então, a nossa alternativa correta é a letra B. Faça assim. Ó. Existe uma notícia ótima. Há uma notícia ótima. Matamos a nossa questão. Alternativa correta, letra B. Há um sentido de existir, ele tem que ser substituído por existe. Não tinha uma notícia ótima, até porque se há, esse há aqui não está em sentido passado, para ter certinha, entendeu? Esse deve existir também não está no passado, nem no futuro, nem nada. Tem uma notícia ótima, não se substitui existir por tem. E deve ter uma notícia ótima também não é uma dúvida, tá? Não deve ter nem deve existir. Ah, no sentido de existir, você vai eliminando, tá bom? Próxima e última questão. Tá gostando do vídeo? Deixa aí logo teu like, teu joinha, beleza? O conectivo mais também, que aparece no segundo parágrafo do texto, tem o valor semântico de. Aqui não precisava nem ir ao texto, certo? Deixa eu ver se eu trouxe o texto. Mas também. Será que é lá naquele... Aqui... Não é aqui, hein? Havia, ó. Não trouxe. Não é. Não trouxe mesmo. Mas sempre aqui você poderia querer dizer que isso aqui seria um valor adversativo, certo? Aqui, errado. Não é, tá? Não é alternativo, mas não é. Se você não sabe as conjunções, tenta decorar, tá bom? Alternativo é ou, em, ora, tá? Então não é o caso. Conclusivo, logo, portanto, por conseguinte, assim, tá? Explicativo, pois, porque, uma vez que, visto que. Explicativo é bem parecido com as causais. Porquanto, tá? Adversativo é aquele caso que todo mundo fala, né? Mas, porém, no entanto, contudo, todavia. Mas, porém, no entanto, entretanto, contudo, todavia. Estas são as adversativas, tá? Por que não é adversativa? Porque tem o também. Onde você colocar mais também, te dá um sentido de soma. Então, tá somando? É aditivo, é adição. Beleza? Então é isso. Mas também tem sentido de adição. Valor semântico é o sentido, tá? Sentido de adição. Você vai ler o texto. Eu não trouxe o texto porque assim, não tem muita necessidade. Sempre que vier o mais também não pode vir aqui se você vai substituir. Porém, também, não dá. Mas também, tá? Eu assisto, olha a frase. Eu assisto TV, mas também estudo. Então, assim, eu não deveria estar estudando e assistindo TV, né? Mas é só um exemplo aqui bem hipotético. Eu assisto TV, mas também estudo. Então, eu posso botar eu assisto TV e estudo, tá? Então, substitui isso tudo por e aditivo. Belezinha? Galera, eu espero muito ter ajudado a todos vocês de coração. Eu espero que vocês passem, se saiam bem. Se não for dessa vez, continue estudando para ser na próxima, certo? Peço aqui a sua ajuda ao canal. Saiba como lá na descrição do vídeo, tá?
E vamos para a nossa frase de Coralina. A verdadeira coragem é ir atrás de seus sonhos mesmo quando todos dizem que ele é impossível. Quem nunca teve alguém do lado aí, quando você diz que vai estudar para concurso, é muito difícil, para, você não vai passar. Não tem essa pessoa chata que fala? Ou então aquela fala assim, caramba, tu tá estudando e ainda não passou, que acha que é fácil demais? Não é fácil, mas não é impossível, tá? Requer muita força, muita coragem, tá? E muita persistência, cara. Tem que perseverar, tá bom? Se é realmente isso que você quer, como tudo na tua vida, quando você quer, você tem que perseverar, tem que persistir, certo? Não desistir no primeiro obstáculo, porque pedras e rochas vão existir sempre em nosso caminho, beleza? Então é isso aí, seja corajoso, siga sempre em frente e fiquem todos na paz. Não esquece de deixar o like aí, beleza? E se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se para ficar por dentro de todas as novidades, tudo bem? E se você ainda não faz parte do grupo no YouTube, acesse o link que vai estar aí na descrição do vídeo. Fui!